Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais um programa Instituto Calvino, oferecimento da Igreja Presbiteriana, no Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na rua Xingu, número 12. Temos na direção, supervisão, nosso pastor Simão. E quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Fernando. Hoje tenho a honra de estar aqui acompanhado com o seminarista e evangelista irmão Maurício. Por favor. A graça e a paz, meus irmãos. Boa noite já, né? É muita alegria nossa poder estar aqui, participar, agregar, poder participar das coisas de Deus, parte da edificação do corpo de Cristo. Nosso propósito aqui é apresentar um estudo e, pela graça de Deus, estaremos junto com os irmãos por essa quase hora, apresentando as nossas visões, nossas interpretações das Sacras Escrituras. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, glorifico a Deus por essa presença aqui e que Ele nos guarde, nos abençoe e nos edifique. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, não poderia deixar de mandar um abraço, claro, para o nosso pastor Simão, sua esposa irmã Siloé,
Deus abençoe o senhor, seu lar, seus filhos, sua netinha. Presbítero Pedro, que Deus muito o abençoe também, sua família. Presbítero Antônio. Como eu não lembro o nome de todo mundo, eu falo o nome do irmão e a família, né? Todos os irmãos ali do Jardim Novo Campo Limpo, irmão Charles, sua família, irmão Leonardo, irmão Luciano, irmão Rodrigo, irmão Gustavo, irmão Danilo, a irmã Delfina, a irmã Maria, os irmãos do Jardim Silvia, a qual o nosso irmão Maurício é o pastor, dirigente ali, irmão Hildebrando, irmão Manuel, tem mais, eu não lembro, e que Deus assim os abençoe. Tem alguma notificação? Não, é que a notificação é que no dia 5 de dezembro nós vamos voltar a fazer os cultos presenciais, tanto aqui no Novo Campo Limpo, na Rua Xingu, número 12, quanto no Jardim Silvia, lá na Rua Santa Catarina, número 715. Nós já estamos nos últimos preparativos de deixar o templo adequado às normas, às leis, às necessidades que se fazem necessárias para que a gente possa retomar. Eu estava falando com o irmão Fernando um pouco antes da gente entrar. Deus permitiu a Israel um exílio de 70 anos. Nesses 70 anos de exílio, Israel, quando voltou do exílio, voltou curado da idolatria. A idolatria foi o que separou, foi o que quase levou à extinção o povo de Deus. Então, quando eles voltaram com a sinagoga, com o estudo totalmente modificado, o saltério modificado. Por isso que é o nosso estudo de hoje, os próximos 5 programas, é em cima do saltério. Nós vamos entender o que Deus preparou para a sua comunidade da época, a comunidade israelita, o povo de Israel, o povo santo. Nós vamos entender hoje, a partir de hoje, o que Deus está preparando para o nosso retorno. Ele tem propósitos grandes com a sua igreja. A sua igreja será confiscada, retomada pelo Senhor no seu apogeu, não é no seu declínio. A igreja não vai ser resgatada por Cristo em derrota. A igreja vai ser resgatada por Cristo no momento de triunfo, no momento de certeza, no momento de luz para os gentios, para os perdidos. Então, nós temos que aproveitar esse momento para entender o que Deus quer da nossa igreja. A igreja cristã, ela está sendo lapidada durante essa quarentena, e nós vamos sair muito mais seguros do Senhor a quem servimos. Graças a Deus. Meus irmãos, o número para os irmãos ligarem e pedir oração é o 4203 4009. 4203 4009. No final da programação estaremos orando. Também tem o WhatsApp, que é o 94046 8472. 94046 8472. Hoje, e nesse decorrer começando por hoje, né, de 5 sexta-feira, estaremos sendo abençoados aí pelo estudo do livro dos Salmos, através do nosso irmão Maurício. E eu sei que muitos irmãos vão ficar talvez chateados, principalmente minha tia, que gosta de ligar, que Deus assim abençoe ela, minha tia Neide, mas não vai dar para estar atendendo os irmãos no ar. Os irmãos podem estar pedindo oração, e o nosso irmão que está ali na sonoplastia, o irmão Milson, ele vai ter a gentileza de anotar. Os irmãos também podem acompanhar pela live na página da Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, a página do Facebook, ou na rádio, na página, melhor dizendo, Rádio Fonte e Vida, também do Facebook. E os irmãos podem também estar instalando
2 aplicativos aí. Um é só o áudio, só da rádio, o outro também da live. Os irmãos vão lá pelo Play Store e os irmãos podem baixar ali Rádio Fonte e Vida. Em qualquer lugar os irmãos podem estar acompanhando essa live e serem abençoados para a glória de Deus. Nós vamos ouvir um louvor e logo em seguida nós estaremos orando e adentrando a palavra de Deus através do nosso amado irmão. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse louvor. Nós estaremos orando. Você que pode, curve sua cabeça, ore ao Senhor onde quer que você esteja, e logo após estaremos ouvindo o ensino da palavra de Deus. Soberano e eterno Pai, Senhor, Tu que contemplas tudo e a todos, visita, Senhor, todos os ouvintes. Visita, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sarados também. Deus, que Tu possas salvar, Tu possas libertar, Tu possas, Senhor, entrar com a Tua providência no lar, na vida de cada um que está ouvindo essa programação. Que o Teu Espírito Santo venha usar profundamente o Teu servo, assim como já tem usado muitas vezes, e que para a honra e glória do Teu santo nome, o Teu nome venha a ser engrandecido mais uma vez, através dessa programação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso já, Fernando? Por favor. Meus irmãos, estou de volta. Nós vamos apresentar
um trabalho de estudo sobre o saltério. Não é uma pregação sobre o saltério, é uma ênfase teológica de como se dá o saltério, a importância do saltério para o Evangelho, para as nossas vidas, para a vida da igreja. Porque eu estava comentando com o Fernando no caminho, o que acontece, nós temos no saltério aqueles salmos prediletos. Eu gosto desse salmo, eu prefiro aquele, esse aqui me acalma, esse... Quantas pessoas não têm a sua Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse uma simpatia, como se fosse, vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 que Deus vai me proteger. Não, a palavra de Deus, ela não pode fazer nada por nós se ela não for aplicada em nossa vida, se ela não tiver uma efetividade, se ela não tiver um propósito. O saltério inteiro é um livro que passou e passa pelo plano de Deus. O Espírito Santo foi quem, durante quase 1000 anos, inspirou homens a comporem canções, a comporem orações, a comporem hinos, em homenagem e resposta do homem a Deus. Eu costumo sempre dizer que todos os livros da Bíblia você vê Deus falando com os homens. No saltério você vê o homem falando com Deus. Você vê o homem se comunicando com Deus no nível que ele merece, que ele exige e no nível que ele quer de nós. Porque basicamente, mesmo quando o salmista está em completa ruína, ele está de alguma forma tributando a Deus aquela situação e aquele livramento que ele está obtendo. Ou seja, ele está glorificando a presença de Deus na sua vida, ele está louvando a Deus, ele está executando a única coisa que nós podemos fazer para Deus, louvá-lo. Glória a Deus. Eu gostaria de começar. O Deus governante, a personificação do Messias. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Esse é o último versículo do saltério. Ou seja, o saltério ele é encerrado no seu clímax, no seu ápice. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. A mensagem do saltério ecoa ao redor da terra, glorificando a Deus na canção e na oração. Os hebreus chamavam-no de o livro de louvores, Sefer Terrilim, ou simplesmente louvores, Terrilim. Os tradutores gregos, o nome de salmos, psalmoi, derivada de psalô. Esta tradução do título hebraico de grande parte das composições, 57 dos salmos, tem essa composição tipo mismor. Literalmente é dedilhar um instrumento de corda ou canções cantadas com acompanhamento de instrumentos de corda. Ou seja, o salmo necessariamente, basicamente, é um livro de hinos, é um livro de louvores. Tanto é que, se você quiser uma música pura para Deus, pegue um salmo e comece a musicá-lo. Você está executando
a palavra de Deus na sua maior característica, direto da palavra de Deus, você está louvando a Ele. Classificado como gênero literário poético, subclassificado como sabedoria, é essencialmente um apanhado de cânticos, porém não é a única fonte de cânticos ou hinos da Bíblia, sendo que esta é marinada, a Bíblia toda, quase em todos os seus, basicamente em todos os seus livros, ela tem hinos e cânticos. O cântico de Moisés, o cântico de Zacarias, o cântico de Ana, Colossenses capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 20, é um hino. Então, você vê hinos que foram sendo escritos pelos escritores de cada um de sua época, que compuseram a palavra de Deus. A Bíblia toda, ela é repleta de hinos. Sendo que esta é marinada de hinos, cânticos, louvores e orações por toda a sua extensão, para a alegria nossa, povo de Deus, e a glorificação dos feitos do Senhor em nosso favor. Ou seja, Deus deixou por toda a Bíblia aqueles pontos de louvores, de oração, de intercessões, de hinos, de cânticos em favor não dele, nosso. Como é bom a gente quando chega no o Beneditos, né, que é o de Zacarias, você chega no Cântico de Maria, né? Como é gostoso você chegar numa parte musical, a leitura fica mais fácil, fica mais limpa, fica mais agradável para nossa mente, para o nosso espírito, para nossa inteligência. É até mais fácil de entender porque vem de forma poética, sem esquecermos que a Bíblia tem uma grande parte que chegou até nós, ou chegou até a modernidade, por uma forma oral. A Bíblia, ela foi transmitida de geração a geração de forma oral. Os israelitas do passado se juntavam no final da noite para declamar as suas poesias, e nessas declamações eram repetidas as passagens bíblicas. Acredita-se que principalmente o livro de Jó, que é um poema, o livro de Jó é um poema. A partir do capítulo 3, ele é um poema. Até do capítulo 1 ao 2, 1 e 2, ele é uma narrativa. Mas a partir do capítulo 3, ele é um poema. Ele é o livro mais antigo da Bíblia. Ele chegou até a hora que ele foi compilado de vez, de forma verbal. Então, o que acontece? Quando se tem uma canção, quando se tem um hino, é mais fácil de você reproduzir, é mais fácil das pessoas memorizarem e transmitirem com fidelidade. Essa forma que Deus permitiu que os escritores montassem a Bíblia, o Saltério, garantiu que ela chegasse íntegra até nós. De um rei para o rei. Apresentar salmos e não abordar a personalidade e a pessoa do rei Davi significa ignorar os elementos das mensagens divinas preparadas e separadas por cerca de 1000 anos de história do povo hebreu para serem aplicadas em nossas eras, passadas, presentes ou vindouras. De Davi, para Davi, sobre Davi, por meio de Davi,
em seus títulos, em pelo menos a metade deles, trazem evidências internas e externas, o que os relatos históricos afirmam repetidamente sobre o rei, compositor e organizador de hinos, salmos, louvores, orações, coros e cânticos de toda sorte de temas, como hino, lamento individual, cântico de ação de graças, lamento comunitário e salmo régio. Meus irmãos, falar de salmo e não falar de Davi é um sacrilégio. Quando Deus fala em 1 Samuel, encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, Deus está vendo todo o potencial que o rei Davi possui. O rei Davi vai agregar não só para Israel, para a cristandade. Além do exemplo de homem dedicado às coisas de Deus, Davi foi dedicado às canções, aos louvores. Não nos esquecemos que Davi foi contratado por Saul para dedilhar a sua harpa e espantar o espírito que perturbava o rei Saul na época. Então, o saltério, ele tem um propósito. Eu não sei se os irmãos sabem, na Torá, que é a lei judaica, a Torá é dividida em 3 partes. Pentateuco, que são os 5 livros da lei, profetas e livros poéticos. Tanto é que o Senhor Jesus, quando diz que veio cumprir a profecia, a palavra de Deus, ele cita as 3 partes. Então o que acontece? A parte poética, a parte de sabedoria, inicia-se por Salmo. E na Torá, os salmos, o título, fazem parte do salmo. Nós não temos, a gente culturalmente, a gente colocou, o título do capítulo quem dá é o tradutor. Não, no caso de salmo, o título do salmo foi dado pelo autor. Faz parte da lei judaica. Nós devemos ler também o título, porque o título já está trazendo o corpo do salmo. É interessante que a gente preste atenção nisso, para que a gente aproveite melhor a palavra de Deus. A palavra de Deus está exposta a nós, está oferecida para que nós usufruamos de toda a sua essência, de toda a sua integridade. Inspirado por Deus, notamos beleza, profundidade e um sentimento de espiritualidade humana quando e enquanto eram escritos. Achamos o Messias. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Aqui é Jesus ressurreto já, falando, lembrando os seus discípulos de que por todo o seu ministério ele falou que aquilo que estava acontecendo iria acontecer. Então ele está justificando que ele já cumpriu a palavra de Deus completa. Nós não precisamos cumprir mais nada, nós temos que obedecer. O cristão que quer ser salvo, o cristão que é salvo, obedece. A primícia básica da cristandade é a obediência. A desobediência não cabe dentro do nome cristão. O nome, a palavra obediência cabe, a desobediência não.
Em uma verdadeira fusão do rei messiânico com o trono em Sião, os dois primeiros salmos, 1 e 2, formam os alicerces do tema que percorre todos os 5 livros: o reino do Messias com o reino de Yahvé, terra e céu, tempo e eternidade. Só um parênteses aqui, irmãos. Toda vez que a gente quiser falar do nome de Deus, nós não temos essa certeza. Mas fale Yahvé, não fale Jeová. Jeová não tem fundamento bíblico. Yahvé tem. Yahvé é a forma que se encontra de pronunciar o tetragrama YHWH, que é como o judeu escrevia o nome de Deus. Não se sabe a fonética certa como é que era, mas o mais próximo é isso. Vamos mudar a nossa forma de expressar Deus. Não chamemos mais de Jeová, chamemos de Yahvé, que é o nome dele, que é o mais próximo do nome dele que temos. Terra e céu, tempo e eternidade, permeando toda a teologia do saltério. Por 3 vezes, Salmo 1 e 2, Salmos 18 e 19, Salmos 118 e 119, um salmo messiânico e um sobre a Torá, ensinar em seu significado básico, trazendo um referencial importante do Messias. Jesus como exímio ensinador. Jesus, mais do que curar, mais do que pregar, Jesus ensinou. Jesus recolhia os seus 12 discípulos para tratar pessoalmente com eles, para prepará-los para a cristandade. Toda a dedicação que Jesus teve com os seus discípulos, nós colhemos os frutos hoje, porque esse ensinamento chegou até nós e tem se propagado pela operação de Jesus e pela operação do Espírito Santo em nós, por todos esses séculos. Livro 1, Salmos de 20 a 24. Livro 2, Salmos de 45 a 48. E livro 4, Salmos 92 a 100, celebram o reinado de Yahvé e seu Messias. Em nenhum livro do Antigo Testamento se faz tão presente a pessoa, o ministério, o sofrimento, a operação e a atuação do Messias. Nenhum livro do Antigo Testamento descortina tanto, aponta tanto para o Cristo que haveria de vir como o saltério. Dele tudo é falado, apenas o nome não é revelado, pois isto o Senhor reservou ao profeta Isaías. O seu nome será Emanuel, que também foi compilador do saltério. Isaías, na sua época, a época do rei Ezequias, foi um homem que juntou salmos, que fez um saltério para a sua época. Não é o saltério que nós temos, mas muito do material que Isaías trabalhou está aqui no saltério que temos hoje. Agrupamento aleatório. Considerando os elementos estruturais básicos do saltério e o período, cerca de 1000 anos, 1445 a 444 a.C., além das inúmeras composições religiosas, políticas e sociais de Israel e Judá, é de bom tom e de coerência teológica avaliar que houve um grupo de editores, organizadores ou um organizador editor para a composição dos 5 livros do saltério. Muitos falam que talvez seja Esdras ou o grupo liderado por Esdras. É bem possível. Mas
se a Bíblia não traz, a gente não tem que se desgastar. Melhor, né? Basta a gente entender que houve um trabalhar de Deus no coração de homem ou de homens para preparar o que nós temos. Isso é suficiente para nós. O livro de Hebreus não é suficiente para nós. A gente não precisa saber o autor dele. A gente sabe que bem possivelmente tem a mão de Paulo ali. Mas não foi Paulo. Glória a Deus. Nós temos o livro de Hebreus para nossa alegria, para nossa edificação. Façamos a mesma coisa com o saltério. Possuímos salmos acrósticos, salmos de romagem, salmos de recordação histórica, salmos de foco messiânico, salmos de confissão de pecados, salmos de pirâmide poética e salmos de aleluia. Todos têm um agrupamento específico no formato do tema ou abordagem histórica de cada livro. Não seguem seus agrupamentos por datas ou autores, porém demonstram narrar a jornada de um povo que pode e deve encontrar socorro e guarida no Senhor, ora tratado como Elohim, ora por Yahvé. Então, o nosso propósito nesse estudo é entender esse agrupamento, o que foi feito aí, para que nós possamos ter o saltério hoje. De quem para quem? Embora com um único nome, Livro dos Salmos ou Saltério, não se trata de um assunto ou tema. Não se é abordado por apenas um autor, porém se tem apenas uma visão ou um foco, o Senhor. Em nenhum livro da Bíblia há uma dedicação tão grande de se buscar o Criador. Tanto que os autores são genericamente chamados o salmista. Não, a gente não trata o fulano, não, é o salmista, pronto, é suficiente. A gente sabe que vem do Salmo, foi um homem sábio, um homem usado por Deus. Ao experimentarem alegrias, tristezas e provações da vida, mostram suas reações sinceras diante de Deus. Eram veículos de expressão para o povo apresentar a Deus os sentimentos e pedidos em termos significativos e intensos. Serviam para expressar os anseios de Israel pela vinda do Messias e, por inspiração divina, os detalhes proféticos de seu ministério de duas fases e, substancialmente, o inário de Israel, o protocolo de seus encontros nas festividades e cultos ao Criador. Ou seja, o saltério se tornou o inário de Israel e a partir daí ele se tornou uma diretriz para o culto e para as festividades do Israel que já tinha voltado do exílio, curado da idolatria e que precisava de uma normativa. Essa normativa foi o saltério. Livro 1. Confrontação ou o Deus que instrui, elege e livra. Salmos de 1 a 41. O papel fundamental dos Salmos 1 e 2. Instruir. Antes medita nele dia e noite. Josué 1, 8a. Tomados em conjunto, esses dois salmos definem a substância de essencialmente tudo que se seguirá ao longo do saltério. Torá e Messias, lei e evangelho, primordiais para o cumprimento e avanço do reino de Yahvé. Relação simbiótica para o saltério, replicada no corpo efetivo do livro 1, Salmos de 3 a 41, e ponto de transição dos livros do livro Salmos 18 e 19, Messias e Torá. Os Salmos 1, 19 e 119 constituem as bases da Torá de Deus em autores, épocas e propósitos desta. Porém, trazem a mensagem de Yahvé Elohim
para seu povo na comunicação do salmista para com o Senhor. Ou seja, os Salmos 1, 19 e 119, eles se transformam num tripé estrutural de todo o saltério, baseado no quê? Na lei de Deus. O saltério é totalmente baseado na lei de Deus. Glória a Deus. Não é algo inventado. Davi dedilhou uma nota bonita, vamos colocar no saltério. Não, o propósito é a lei de Deus, o conhecimento de Deus. Porque toda vez que a gente fala a lei de Deus, a gente está falando do conhecimento de Deus. O homem que conhece Deus não peca. O homem que conhece Deus não morre. O homem é a mulher, que fique bem claro. Não é específico do homem. O homem que eu estou falando é ser humano. O ser humano que conhece Deus não peca, não morre. Porque o salário do pecado é a morte, como disse Paulo. Ainda encontramos elementos da Torá de Yahvé nos Salmos 1, 19, 25, 34, 37, 40, 78, 81, 89, 93, 94, 99, 103, 105, 111, 112, 119, 122, 132, 147. O reinado, o Salmo 2, o Salmo 2, é um salmo régio ou um salmo em que o rei está inconfundivelmente em destaque. O reinado de Yahvé sobre todas as nações, o local do seu governo no Monte Sião de Jerusalém, o estabelecimento permanente da dinastia davídica e a fusão do trono de Yahvé com o trono de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, 47b. Há outros salmos régios, 18, 20, 21, 45, 72, 102, 132 e 144, numa introdução de um gênero literário da totalidade dos livros. Todas as demais predições acerca do ungido maior incluem vínculos diretos com a família de Davi, o local do seu reinado no Monte Sião de Jerusalém, o estabelecimento permanente de Davi e sua dinastia como clímax de todas as alianças e a fusão do trono de Yahvé com o trono de Davi em Sião, que o próprio Senhor descreve como meu santo monte. Elege. Imediatamente o leitor é atingido com a intensidade da luta entre o justo e o ímpio, quase a totalidade deles de autoria de Davi, e este no papel distinto como rei messiânico, escolhido e pensado por Deus, e rei ungido, lutando contra ímpios, inimigos, adversários ou a morte. A começar pelo maior deles, Salmo 3, seu próprio filho. Entre os salmos de lamento, 3 a 7, e os reais, 9 a 18, o de instrução, 8, que serve de ligação, assim como os de transição, 18 e 19, messiânico Torá, onde referências a Yahvé como a rocha, da estabilidade e ligação dos Salmos reais 20 e 21, o reinado do Messias, e 23 e 24, reinado de Yahvé, com o 22 como salmo profético desses dois reinados. Além dos acrósticos alfabéticos 9 e 10, 25, 34 e 37, e sua estruturação neste formato pode servir como uma grande bênção à igreja hoje. Mas o que fica mais evidente nesta organização
editoração é a primazia do Senhor em apontar seu rei ungido e seu Messias ungido, e com eles participar de suas jornadas. Estou terminando. E livra. Sendo os Salmos 8, 24 e 33 criacionais, precedem os acrósticos deste livro. Metade dos do Saltério, com os 34 a 37, os do sofredor inocente, onde Davi se demonstra apavorado diante dos inimigos, demonstrando um intencional agrupamento por tema, junto com os salmos do culpado, 38 a 41. Esta conclusão do livro 1, de maneira organizada com formatos envoltos por composições temáticas, demonstra a mensagem do Deus que permite a confrontação de seus reis e Messias ungidos, livrados em meio a toda sorte de mazelas e lutas externas e internas. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41, 9. Deus abençoe, graças a Deus, obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor, graças a Deus por essa palavra. Vamos ouvir mais um louvor e na volta já estaremos orando e encerrando a programação. Deus abençoe nosso irmão pela palavra. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome
Graças a Deus, já retornamos. Meus irmãos, a irmã... tem uma irmã que não deixou o nome, mas a irmã de nome Nilza Ferreira pede oração. Ela não quis especificar, mas está sofrendo bastante. Irmã, se a senhora não entregou a vida a Cristo, faça isso. Deus irá lhe ajudar a carregar o fardo. Todos os irmãos que nos acompanham pela live, pela rádio, Deus abençoe. Estaremos orando junto com o nosso irmão seminarista e evangelista Maurício, e estaremos já encerrando a programação. Deus abençoe. E tem uma irmã aqui também na página da rádio que mandou a paz do Senhor. Irmã, deixa eu ver aqui. Irmã Ana Paula, Deus abençoe, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos orar ao Senhor. Você que pode, curva sua cabeça, entregue os seus cuidados a Deus, creia que Deus está agindo em seu favor. Por favor, evangelista. Amado Deus, graças te damos por essa hora que passamos falando das tuas coisas. Senhor, eu peço que o Senhor continue com o seu olhar de amor por toda a cristandade, por toda a tua igreja, por toda a humanidade, mas somente por toda a tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que este momento que nós estamos passando é um momento de provação, é um momento de purificação que o Senhor está permitindo à tua igreja. Fortifica o teu corpo, fortifica aqueles que tu tens chamado para o teu sacerdócio, para o sacerdócio real que todos nós cristãos exercemos. Senhor, nos qualifica, nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, Senhor, e nos conserva, que agora nós estamos voltando a congregar como um corpo só. Nos ajuda em nome de Jesus, de quem nós dependemos, em quem está depositada a nossa esperança, a nossa fé e a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza.